E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Inicialmente, fazer um pedido de desculpas aqui, né? Eu já falei mais de uma vez, aqui é um podcast bem amador. E ontem a gente foi ouvir a entrevista do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, no TV Brasil, e ficou sem áudio, né? Ficou sem áudio, troquei algumas configurações e a gafe aconteceu mais uma vez, né? Sempre acontece, eu vou fazer algum ajuste de som em alguma coisa, aí a gente vai fazer um teste e esquece de ligar o áudio do computador. Então, pedir desculpas aqui mais uma vez, né, pela gafe. Não prometo que vai ser a última, isso vai se repetir. Muito provavelmente isso vai se repetir, mas a gente vamos levando, né? Vamos levando. Dê uma chance pra gente. Tenha paciência, né? As coisas vão dar tudo certo. Vamos ouvir um pouquinho um trecho da coletiva do Maurício Barbieri, né? Porque ontem a gente acabou ouvindo o Mário Bittencourt e eu não ouvi, não ouvi com vocês o Maurício Barbieri. Tá com áudio hoje, tá? Hoje está com áudio, tá tudo certo, tá tudo bonitinho. Vai dar certo, tá? Então vamos tentar ouvir só um trecho, né, da coletiva do Barbieri, não inteira, até porque eu acho que muitos já devem ter ouvido, e então a gente vai ouvir um trecho onde ele fala do Andrei, né? E ele fala uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu já falei aqui no podcast em relação ao próprio Vasco, tá? Em relação ao próprio Vasco e a dependência em relação a alguns jogadores. O Maurício Barbieri faz uma leitura muito, cara, assim, muito consciente, muito esclarecida do que vai ser essa passagem do Andrei pelo Vasco, tá? Antes de mais nada, né? A gente vai ter que fazer o giro pela rodada e isso não vai ser legal para o torcedor rubro-negro. Talvez o torcedor flamenguista fique até feliz que eu não vou ouvir a coletiva do Vitor Pereira, mas eu não vou ouvir a coletiva do Vitor Pereira porque não temos no canal oficial do Flamengo, nem em outros canais, né, que costumam ter coletivas, só tem em canais alternativos. Então eu sempre falo aqui, cara, não é que eu não queira dar moral, eu primeiramente gosto de deixar a moral para a TV do clube, né, para justamente fazer o convite para se inscrever, para dar um like. Tem algumas outras mídias alternativas, é difícil a gente ouvir, mas eventualmente a gente considera também, mas infelizmente, né, em relação à coletiva do Vitor Pereira, nenhum canal oficial. Então, assim, respeito todos, né, mas até por uma questão de direito de imagem a gente não vai transmitir, né? E também de deixar os créditos a galera que realmente faz o negócio, né, bem oficial. Então vai ficar para depois, né? A gente pode pegar alguns trechos, alguns recortes da coletiva, mas a gente vai falar especificamente do jogo, tá? Já volto ao jogo. E antes de mais nada, eu sempre esqueço de fazer o giro pelo. Eu sempre esqueço de deixar os créditos. Começar, né? Eu deixo os créditos, mas sempre esqueço de começar com isso. Globoesporte.com. Todas as notícias que a gente vai passar hoje são do GE. Então, que eu falei, deixa nos créditos, entra lá, tem muito mais notícias bacanas do esporte. Deixa uma moral pra galera que gera o conteúdo, que cria o conteúdo, que escreve o conteúdo. E vamos embora, né? Vamos no giro da rodada. Eu sempre falo aqui, sempre que puder a gente traz em pauta. Esse aqui, cara, o jornal espanhol divulgou aí o El Mundo, né? De Barcelona, divulgou aí uma possível pena, né? É uma possível, né? Daí a pena definitiva é só após o julgamento, né? Aí o julgamento, o tribunal que vai determinar a pena em virtude das infrações, né, que foram cometidas, e se de fato for condenado, né? Se de fato for considerado culpado dentro da acusação. Mas dizem aí que pode pegar de 8 a 10 anos de prisão, né? Então, negócio que já está ruim, porque ele está em prisão preventiva, pode ficar ainda pior em virtude dos desdobramentos do processo. É importante que isso é uma própria decisão da justiça em relação à manutenção, né, da prisão preventiva. Eles falaram, né, que o processo, por já ter muitas provas, depoimentos, ele deve acontecer muito rápido e o julgamento deve acontecer ainda esse ano. Se vai terminar esse ano, aí é outra história, né? A gente sabe que o julgamento é longo, vem testemunha de acusação, testemunha de defesa, apresentação de provas, contraprovas e por aí vai. Mas deve se iniciar nessa temporada
E é o que eu falei, assim, até pela repercussão do caso, eu acho que a justiça deve dar pelo personagem envolvido também, a justiça deve dar uma turbinada no processo, né, agilizar o processo, porque existe, né, bastante comoção e bastante interesse por trás disso, né. Então fica aí, a gente sempre deixa, a gente faz o corte, a gente traz a notícia, a gente traz o assunto em pauta, então fica o assunto hoje. Vamos seguir? Vamos de Botafogo e Patrick de Paula. O Patrick se machucou no jogo contra o Flamengo, no clássico contra o Flamengo, e parece que está fora da temporada já. Detectada uma lesão no joelho e vai ter que fazer cirurgia. Tá fora de 2023. É uma pena, cara, uma pena. Assim, ele nunca teve uma sequência muito longa. A maior contratação do Botafogo. Deixou a desejar em alguns momentos. O próprio, durante o período de férias, eu vi um podcast com o Luiz Castro. Sempre ficava aquela. Eu sempre fazia uma crítica em relação ao Patrick de Paula, né, que muito festeiro e tudo mais, né? E eu tinha a sensação de que ele meio que se perdeu, né? Se perdeu no glamour, né? Do ambiente do futebol, de você ganhar muita grana, voltando para a terra natal. Agora, o Luiz Castro falou, né, no período de férias, que é um cara muito trabalhador, um cara que vem se dedicando, que vinha trabalhando e que ele só não era escalado por alguns motivos técnicos, de outros atletas estarem correspondendo mais, estarem apresentando mais. Mas era um cara que estava trabalhando muito. Então existia uma expectativa, pelo menos da minha parte, tá? Não sei se o torcedor do Botafogo também, imagino que sim, de que esse ano poderia ser um ano melhor para o Patrick de Paula, com pré-temporada. E a verdade é que, né, infelizmente, a temporada chega ao fim. E é triste, cara, assim, eu sempre falo isso. Quando a gente tem um jogador muito promissor, um joia, um jovem, uma joia, a gente sempre fica na torcida, né, para que dê tudo certo, para que as coisas aconteçam, porque é um talento. O Patrick de Paula, quando surgiu, ele teve uma ascensão meteórica no Palmeiras e chamou muita atenção. Um jogador que ele veio da Taça das Favelas, né? O Palmeiras contratou o Patrick de Paula depois de um torneio da Taça das Favelas, só para você ter uma noção do caminho percorrido pelo Patrick de Paula. E a gente sempre fica na torcida, né? A capacidade a gente conhecia, a capacidade, ela era indiscutível. Agora a realidade era diferente, né? E a gente ficava na torcida para que a realidade correspondesse à capacidade, né? A gente vai seguir, obviamente, na torcida. A gente fica na torcida na esperança de uma recuperação, uma recuperação rápida, né? O mais rápido possível. Talvez não aconteça essa temporada, mas a gente sempre fica na torcida. Espero que o jogador esteja focado nessa recuperação, que talvez pode até voltar. A gente sabe como é que é, né? As questões médicas. Se o cara se dedicar muito, ele ainda pode voltar essa temporada. É claro que não volta bem, mas volta para, né, para viver um momento, né? É o futebol, é aquilo que ele escolheu para a vida dele. Imagino que deve ser o sonho dele de infância. Então, para viver essa emoção, né? Viver essa emoção. Eu sempre falo aqui, cara, se eu tivesse o talento de muitos jogadores, eu não estaria aqui. Eu estaria fazendo dinheiro no mundo árabe, né? Em ligas de menos expressão. Né? Porque, cara, é impressionante. Eu sempre falo que, pô, se eu tivesse o talento do Luan, do Corinthians, eu estaria jogando hoje nas melhores equipes do Brasil. Sem dúvida nenhuma. E ganhando uma bolada, hein? E ganhando uma bolada. Então, brincadeiras à parte, né? A gente sempre fica na torcida. Espero que se recupere o mais rápido possível e que a promessa vire realidade, de fato, né? Nem que seja tardiamente, mas que ela se torne realidade. Relação Cruzeiro, né? Fred aciona Cruzeiro e Ronaldo, Cruzeiro no caso, né? A associação, né? A parte que não é SAF, e aciona ambos, né? Cruzeiro e Ronaldo na justiça e atualiza aí um valor que uma dívida aí que era de cerca de 25 milhões, passa de 30 milhões agora. Você vê, né? Você vê o Cruzeiro estava naquela questão de podendo voltar a tomar um transfer ban por uma dívida pendente em relação à contratação do Rodriguinho.
agora uma ação. É óbvio que isso aqui ainda vai ser avaliado, até ser homologado, enfim, vai levar tempo. Mas é mais uma dor de cabeça, né? É mais uma dor de cabeça para SAF, porque quem que está gerenciando o futebol, quem tem o controle majoritário do futebol é a SAF, né? E se essa dívida cai para parte da associação do Cruzeiro, não SAF, a SAF paga do mesmo jeito. O transfer ban vem para o transfer ban vem para um vem pro clube, né? Não vem só não, o transfer ban é só para associação. Não, o transfer ban vai pro clube. Então, mais uma dor de cabeça, né? Dívidas, mais dívidas. Por isso que o Cruzeiro foi vendido, na minha opinião, por uma bagatela pro Ronaldo Fenômeno. E aí vai, né? Aqui, ó. Ação iniciada pela defesa de Fred aconteceu em 17 de fevereiro. Não houve ainda uma decisão sobre o caso e nem o Cruzeiro ainda foi intimado a se pronunciar. Então, assim, só está reclamando o valor. Diz que tem 48 horas, né? A obrigação do time mineiro pagar o valor em 48 horas após a decisão. Então, vai depender muito da hora que sair a decisão. E mesmo assim, né, saiu a decisão, tipo, sai a decisão hoje. O advogado do Cruzeiro pode entrar com recurso dentro dessas 48 horas e se ser postergado. Vamos reavaliar, vamos rever, vamos fazer acordo. Então, isso aqui é mais para pôr uma pressão, né? Mas é mais uma dor de cabeça que vai ter que lidar aí o Cruzeiro e a SAF do Ronaldo, tá? Vamos do giro da rodada. Isso aqui a gente já vai falar, já vai chegar lá. Taça Libertadores, Cerro Porteño 1, Curicó Unido 0, Sport Cristal 5, Nacional do Paraguai 1, Copa do Brasil, né? Resende Ferroviário, passou o Ferroviário aqui, Democrata e Santa Cruz, o visitante tem a vantagem do empate, então o Santa Cruz avança. A mesma coisa aqui, Tocantinópolis e América Mineiro, o visitante tem a vantagem do empate. Se você concorda ou não, eu acho muito errado, né? Mas, enfim, é jogo único, é um formato, né, que todo mundo assina embaixo. Então, não tem do que reclamar. Até porque os pequenos, assim, com todo respeito, né, não tem muita voz, infelizmente, né? Então, quem tem a vantagem de empate são os grandes, a galera que de fato impacta nas votações, então isso não vai mudar, né? Vila Nova passou aqui, a Ponte Preta também avança na Copa do Brasil, tá? Campeonato Gaúcho, Esportivo 0, Ipiranga 3. Vamos agora sim ao jogo do dia, Recopa Sul-Americana. O Flamengo venceu o jogo, mas perdeu o título nas penalidades. E eu aqui falei mais de uma vez, para mim o Flamengo ganhava fora de casa, o Flamengo ganharia no Maracanã. Achei que o Flamengo fosse ganhar esse jogo, ganhar o título no tempo regulamentar. Não achei que ia ser um baile, não achei que ia ser uma goleada. Achei que ia ser um jogo difícil, mas que o Flamengo fosse passar. Talvez até eu pensasse, o time tá meio bagunçado, tá meio desorganizado, fora de forma. Até nas penalidades eu acho que pode ser, eu pensava antes do jogo, pode ser até que vá. Mas eu não acho que vai perder o título no Maracanã. Cara, cerca de 70 mil pessoas, um recorde de público. E a grande verdade é que foi uma grande decepção. Foi uma grande decepção. O primeiro tempo do Flamengo, a gente... assim, por isso que depois que o título vai embora, a gente vê discursos emocionados aqui, manifestações acaloradas de lá. Eu acho que todos os discursos são muito válidos, tá? Aí cabe a você, torcedor, avaliar os dois pontos de vista, da galera mais comedida, da galera que vai avaliar o jogo de uma forma mais técnica, da galera mais emocionada, porque quando eu vou falar de emoção, eu sempre cito o Barolo, tá? Torcedor São Paulino, ele sempre fala aqui, cara, aqui é um canal de torcedor. Então não vem aqui ouvir, eu vou para ouvir um torcedor São Paulino falando. Assim como eu vou no canal do Baldaço, eu vou ouvir um torcedor do Inter, né, Internacional de Porto Alegre falar do jogo. É um torcedor emocionado. Assim como eu vou ouvir o Farid, eu vou ver um torcedor fanático do Grêmio. E por aí vai, né? Eu estou citando apenas alguns nomes. Quando você vai num canal de torcedor, você não vai, como diz o Barolo,
que não vai ter mapa de calor, box to box, né? Então, então se você gosta do lado torcedor, você está no direito legítimo. Você faça a sua escolha, você também é torcedor. Agora, aqui a gente tem que, né, ter os pés no chão, de olhar o jogo, né, de uma forma mais crítica, de uma forma mais... da forma como, cara, não digo que da forma como de fato aconteceu, porque cada um vai ter um ponto de vista diferente. Para algumas pessoas, a partida foi um grande vexame, foi uma grande decepção e o Flamengo entrou na roda do Del Valle. Eu não concordo. O primeiro tempo foi totalmente rubro-negro, não correu nenhum tipo de risco. O Flamengo teve grandes chances para marcar 1, 2 gols, talvez para os mais otimistas até 3 gols. O Flamengo não concretizou as suas oportunidades. Teve muitas oportunidades. É importante destacar aqui, teve muitas oportunidades. O time estava bem, porque o primeiro tempo, assim, mesmo você tendo um time mal fisicamente, o primeiro tempo você consegue praticar um bom nível físico de futebol, né? Você consegue você consegue colocar mais da questão física. E quando a questão física tá funcionando, a parte tática e a parte técnica vem junto, né? Eu acho que o Vitor Pereira teve assim, uma boa ideia de jogo, que é o que eu falei, enquanto o time está bem fisicamente, isso funciona. Ah, mas o Arrascaeta não funcionou, de fato. O Arrascaeta, para mim, está muito fora de forma, só que o Vitor Pereira não vai tirar o Arrascaeta, por quê? Por causa do que aconteceu, né, no Mundial, principalmente no Mundial, onde ele foi muito criticado por ter tirado os craques. E eu critiquei ele aqui também. Falei, um craque, você tem que tomar cuidado. Assim, ou você tirou a Arrascaeta ou você tirou o Everton Ribeiro. Você não pode tirar os dois. É muito. Por mais que os caras estejam mal, que eles estejam se arrastando, se você precisa do gol, você precisa ter o cara da criação. O Arrascaeta errou muito, né? Ele errou muito no jogo, mas ele acabou fazendo o gol que deu esperança rubro-negra. Né? No finalzinho do jogo, o segundo tempo foi horrível, né? Aí é que eu falei, são dois contrastes. O Independente Del Valle foi para ganhar o jogo? Não. O Independente Del Valle foi para defender, foi para segurar e manter a sua vantagem construída nos seus domínios, né? Agora, primeiro tempo correu grande risco, a estratégia do Del Valle não deu certo, correu muito risco. O segundo tempo ficou do jeito que eles gostavam e aí as curiosidades do futebol, quando as coisas pareciam muito fáceis de se encaminhar, fáceis no sentido assim, a nossa estratégia é se defender e não tomar gol. Quando as coisas pareciam muito fáceis, aí por ironia do destino, o Arrascaeta, que vinha fazendo uma partida pavorosa, ele faz o gol, o jogo vai para a disputa da prorrogação, não acontece nada demais, e na disputa das penalidades, né, praticamente todo mundo converteu a sua cobrança, menos o Arrascaeta. E aí a gente começa a ver de novo, né? Por que o Gabigol, que é o melhor batedor, não bate primeiro? Eu concordo com essa galera, assim, eu concordo com essa galera que defende, e a gente falou muito disso na Copa do Mundo, dessa galera que os melhores cobradores têm que começar, né? Porque isso dá tranquilidade pro resto do time. A gente sabe que o Arrascaeta é um craque, ele certamente estava muito confiante, porque ele fez o gol que levou para a disputa da prorrogação, e foi até estranho, tá? Foi até estranho, assim, eu tava ouvindo depois do jogo, o Piperno falou isso, cara, você faz um gol nos últimos minutos do tempo regulamentar, o que você imagina? Mesmo o time mal fisicamente, que o Flamengo vai pro tudo ou nada, né? O time vai ganhar muita moral, vai ganhar muita confiança e vai pra prorrogação, cara, querendo engolir a bola. Não foi isso, parecia que foi o inverso, cara. Parecia que o Del Valle fez o gol no final do segundo tempo. E o Flamengo, cara, é o que eu falei, a parte física pegou muito. Pegou e continua pegando muito nesse time do Flamengo. Assim, é assustador, cara. É assustador, assim, é incompreensível do quanto isso tá pegando. E aí, eu falei, alguns torcedores mais emocionados, né? Ah, time sem vergonha, apatia dentro de campo. Cara, assim, a parte física tá pegando muito, velho. Eu não acho que faltou vontade. Pô, você tem 70 mil pessoas gritando na sua orelha. Você acha que falta vontade, falta confiança? Não falta. Agora, o que falta é a parte física. E isso comprometeu demais e vem comprometendo. Comprometeu o Flamengo até aqui e comprometeu muito nesse jogo.
né? Então, assim, tem algo que tem que ser feito. Tem algo que tem que ser feito. Isso é assunto para daqui a pouco. Né? O fato é que o Arrascaeta foi para sua primeira cobrança, e aí você pode questionar por que não o Gabigol, e eu concordo. Eu acho que o melhor batedor ele tem que começar, porque isso dá uma tranquilidade para o resto do time. Né? O Arrascaeta certamente estava muito confiante, mas estava muito mal fisicamente. Tanto que ele cobra, o goleiro Del Valle defende, e ele já, na sequência, põe a mão na coxa. Né? Ele põe a mão na perna. Como quem sentiu alguma coisa, ou como quem já estava sentindo alguma coisa, seja cãibra, seja lesão, seja uma puxada, enfim, seja apenas fadiga. Mas ele estava sentindo, ele não estava em condições técnicas de bater aquela penalidade. E aí fica aquela coisa, pô, por que, que o Gabigol não bateu primeiro? O Gabigol, ele normalmente, pela lógica do Flamengo, o Gabigol é sempre o último, né? Ele é sempre o último. Deve ser uma opção do próprio Gabigol. Ele é sempre o último. Ele imagina que ele vai ser o último porque ele vai fechar e vai consagrar, né? Porque é um momento mais delicado também. Assim, só que para o resto do seu time ter uma performance boa, você precisa abrir, né? De fato, assim, todo mundo foi muito confiante, todo mundo foi muito bem nas cobranças, tirando o próprio Arrascaeta, mas todo mundo foi muito bem. O problema é que no Del Valle, os caras também foram muito bem e ficou por isso mesmo, né? O Del Valle converteu a 5, o Flamengo marcou 4 e acabou a disputa das penalidades. O título vai para o Independente Del Valle. E aí, cara, assim, primeira coisa, né? Parte física. Eu não sei o que se passa, eu não sou especialista no assunto, não posso opinar de forma técnica sobre o assunto. Agora, eu não, para mim é incompreensível. Opa, peraí, fez um barulho aí, né? Deixa eu pôr. A bateria tá acabando aqui. Deixa eu só pôr para recarregar. Foi. Para mim para mim é incompreensível, né? É incompreensível um time como o Flamengo que já tem assim, não, tudo bem, a pré-temporada foi muito pobre, né? Teve muito tempo de férias, pobre no sentido assim, não teve muito tempo de pré-temporada, uma preparação horrível por uma temporada que estava em disputa mundial de clubes, né? Acho que foi muito precipitada, né? Essa foi muito equivocada, e eu já falei sobre isso aqui no podcast, né? Especialmente no Mundial. Eu acho que foi muito precipitada essa preparação do Flamengo para essa temporada. Só que eu acho que já deu tempo de alguns jogadores apresentarem um nível melhor fisicamente. Fisicamente, porque a parte, é que eu falei, a parte técnica e a parte tática acompanham. Se você está bem fisicamente, você tecnicamente vai conseguir corresponder àquilo que a sua cabeça pensa, né? Então a minha cabeça pensou, o meu corpo vai conseguir executar. Por quê? Porque eu estou bem fisicamente. Estou bem fisicamente, o treinador pratica um futebol de muita intensidade, de muita imposição. Você avança e tem que voltar para marcar, tem que recompor, tem que ajudar o time defensivamente para o sistema defensivo funcionar como uma máquina, né, com as engrenagens muito bem alinhadas. E se você não tem a parte física, você não consegue executar. Só que eu falei, o Flamengo já deu tempo, eu acho, para você minimamente praticar um bom futebol, como aconteceu nesse jogo, praticou um bom futebol no primeiro tempo, só que no segundo tempo inexistiu. Assim, é incompreensível. O Rascaeta na situação, na forma física que se encontra, o Pedro também está claramente fora de forma, né? Esse jogo ficou ainda mais evidente. Ele já mostrava, assim, ele vem mostrando deficiência na questão de ajudar o time na parte defensiva, que também não é muito o perfil dele, né? Ele é um cara mais de área e tudo mais, mas essa premissa de você voltar e recompor é uma premissa básica, imagino eu, do estilo de jogo do Vitor Pereira. Né? E, cara, assim, ele tá claramente fora de forma. E nessa partida não fez uma boa partida. Então, assim, eu fico meio. Eu fico meio boquiaberto e eu não consigo entender o que está acontecendo. Do porquê que o time está tão mal fisicamente. Eu não consigo entender, né? Falta. O Rodrigo Caio falou, né? Depois do jogo contra o Botafogo, de que, né, tem que ter mais vontade, né? E aí muitos torcedores ficaram, tá vendo o recado do Rodrigo Caio, mandou um recado para o time titular. Eu não acho que foi um recado para o time titular, ele fez um negócio mais para jogar para a torcida mesmo, né?
Cara, assim, eu elogiei muito o Gabigol quando ele vestiu a camisa 10. Eu não acho que falta vontade esse time. De verdade, eu não acho que falta vontade esse time. Eu vejo um time muito diferente, assim, muito diferente em relação ao trabalho que foi feito com o Paulo Souza, por exemplo. Com o Paulo Souza, pra mim, era nítido que o time tava querendo queimar o treinador. O time não tava tão mal fisicamente naquela época. Era início de temporada, mas o time estava bem fisicamente e tecnicamente. Todo mundo um pouco mais novo, é verdade. Mas ali era muito claro que eles queriam passar um recado de que o treinador não agradava. Certamente não tinha nenhuma habilidade de articulação nos bastidores para conversar com os atletas. E isso deixou o elenco desgostoso, né? Descontente com o trabalho do treinador. E aí, para mim, claramente ficava evidente que o time não estava afim de seguir com as ideias do Paulo Souza. Agora, com o Vitor Pereira, você vê que o time tem vontade. Você vê na própria declaração. Pô, eu sempre falo. Cara, essa temporada o Gabigol, para mim, é surpreendente. Assim, o quanto que ele vestiu a camisa 10 mesmo. Assim. Não só dentro de campo, como uma referência técnica, mas fora de campo também, nas declarações, né? Um cara muito mais maduro, na minha opinião. E o time, pra mim, ele tá se entregando de corpo e alma, não diria, mas o time tá tentando, o time tá esforçando, mas não tá funcionando, porque fisicamente tá muito mal. E aí cabe o entendimento do porquê, porque eu acho que já deu tempo, né? Já deu tempo. Agora sim, vamos ao assunto Vitor Pereira, né? Vamos ao assunto Vitor Pereira. Os defensores da demissão do Vitor Pereira. O salário do Vitor Pereira no Corinthians eu acho que era mais de 1 milhão. Vitor Pereira e sua comissão, né? Era mais de R$ 1 milhão. E no Flamengo certamente é muito mais, tá? Deve estar beirando aí os 2 milhões, se é que não é mais, né? Se é que não é mais. Isso aqui é apenas uma suposição. O salário dele é muito alto. Ele foi pro Flamengo porque o salário é alto. Eu não tenho dúvidas que a ideia do Vitor Pereira era voltar para Portugal. Eu não tenho dúvidas disso. Pegou muito mal aquele discurso do Corinthians e tudo mais. Isso foi um problema que ele mesmo se criou, porque ele falou uma coisa e ele mesmo não tinha a convicção disso. Agora o dinheiro fala mais alto. Era muita grana, não havia uma boa proposta europeia, eu imagino eu. Ele falou, cara, vamos tentar, né? E aí acabou pegando bronca da torcida corintiana. Agora, imagino eu que ele decidiu ficar pelo Brasil. Por quê? Pelo projeto esportivo, atletas de altíssimo nível, um salário padrão europeu. Então não é um salário baixo. Então se o salário não é baixo, a multa rescisória também não é baixa. Né? Então assim, para quem defende, antes tarde do que nunca. Eu, sinceramente, o torcedor rubro-negro não me xinguem. Eu vi especialmente o Pilhado, né? Sou muito fã do Pilhado. O Pilhado me surpreendeu. Ele falou, cara, não tem que mandar embora o Vitor Pereira. Tem que cobrar os jogadores. A falta de vontade dos jogadores me surpreendeu, porque ele foi um dos caras que mais criticou o Paulo Souza. E para mim, com todo o respeito, torcedor, me desculpe, eu acho que o trabalho tático do Paulo Souza, você pode questionar que não deu certo. O trabalho tático do Paulo Souza é muito melhor do que o do Vitor Pereira até aqui. Muito melhor. Nossa, você tá maluco, você tem que ir pro hospício. Veja bem, tá? Veja bem, existem dois contextos. O trabalho tático do Vitor Pereira não é legal, na minha opinião. E ele já mostrou isso no Corinthians. Não é legal. Só que o time tá mal fisicamente, o time tá tentando entregar alguma coisa. É outro contexto. O time está comprando a ideia do treinador, mas fisicamente está muito mal. O Paulo Souza, o time taticamente apresentava boas ideias, mas é um elenco que não estava afim. É um elenco que não gostou. E o Paulo Souza foi criticado por vários torcedores também. Tá inventando muito, quer jogar, quer trocar. E eu sempre faço convite. O que o Abel Ferreira faz no Palmeiras, gente? Você trocar um jogador de posição é a coisa mais normal no futebol moderno. Agora, esse foi o erro do Paulo Souza, de mudar os jogadores de posição e aí conseguir uma animosidade ali no elenco, deixou o elenco desgostoso. É a questão também de cobrar os jogadores. Eu acho que se hoje nós temos que cobrar os jogadores, e eu acho que tem que cobrar, lá atrás também. Só que lá atrás ninguém cobrou os jogadores. Lá atrás era só Paulo Souza, burro, maluco, né? Sem noção. E eu entendo que o trabalho era ruim e que tinha que ter sido interrompido. Por quê? Porque já não havia clima.
Não havia clima. Você não pode ter um treinador que não tem nenhuma habilidade, né, de bastidor com os jogadores, nenhuma habilidade de diálogo com os jogadores. Só que o Vitor Pereira no Corinthians, aparentemente é a mesma coisa. Era um treinador sem nenhuma habilidade para lidar com os jogadores. Mas dessa temporada, o que aparenta? O Vitor Pereira, ele tem algumas ideias, ele está tentando pôr dentro de campo, o time está tentando comprar, só que o time está mal fisicamente, né? E eu não acho, assim, que sincero, honestamente, que eu não, assim, não é querer ser oportunista, não. Eu sempre defendi eu tô junto com o Mauro César nessa leitura do trabalho do Paulo Souza. O Mauro César não fez a comparação ainda, espero, talvez ele tenha feito, espero ouvir ainda ele fazer essa comparação. Eu acho que as ideias táticas do Paulo Souza muito melhor que a do Vitor Pereira. Só que ali ele ganhou ele comprou uma briga que ele não teve nenhuma habilidade para gerenciar. É diferente do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, eu imagino que em dado ponto do trabalho dele, os jogadores ficaram meio cabreiros, porque o Jorge Jesus ele é meio pilhado, né? Ele é pilhadão. Ele fala mesmo, ele xinga mesmo, aquele jeito escrachado, só que ele teve essa habilidade, né, de bastidor, coisa que o Abel Ferreira também tem muito. Né? O Abel Ferreira com os jogadores, ele não é explosivo, ele não é de ficar gritando com os jogadores, é diferente do Jorge Jesus. O Jorge Jesus fazia muito isso, né, de gritar com o jogador, dar bronca ali na frente de todo mundo. O Abel Ferreira não tem esse perfil. Só que o Abel Ferreira mexe muito, né? O Abel Ferreira mexe muito no time. E só que para você mexer no time, você tem que, né, ter a famosa habilidade do chaveco, coisa que o Paulo Souza para mim não tinha. Então você vê assim, e aí, cara, é tomar um cuidado, assim, tem que mandar o Vitor Pereira embora. Eu vou fazer e aí eu vou pedir desculpas agora ao torcedor palmeirense. Eu vou fazer uma retrospectiva, né? Faça uma retrospectiva aí, né? Palmeiras início de 2021. O que aconteceu no início de 2021? Palmeiras eliminado do Mundial, né? Perdeu a semifinal, perdeu a disputa de terceiro lugar, ficou com quarto lugar, pior campanha de uma equipe brasileira no Mundial de Clubes. Né? Vai bem. Perdeu a final do Campeonato Paulista para o São Paulo do Crespo na época. Perdeu o título da Recopa Sul-Americana. Foi 2020, foi o título do São Paulo? Se não for, eu peço perdão, mas o que eu lembro da sequência é parecida, assim, ó. Perdeu a Supercopa do Brasil pro Flamengo do Rogério Ceni, disputa de penalidades. Perdeu a Recopa Sul-Americana por Defensa e Justiça nas penalidades, jogando em casa, né? Eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, jogando em casa, e o Abel Ferreira tá aí. Daí eu tô dizendo que o Vitor Pereira vai se tornar um lendário do futebol brasileiro, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é, existe um contexto diferente. O Abel Ferreira tinha sido campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil também. Tem que ter, por isso que eu tô falando, tem que ter esse cuidado, né? Agora, sim, esse período de perda de títulos é muito semelhante, né? É que eu vejo assim, em alguns programas esportivos, os caras levantando esses pontos, né? O Palmeiras também teve um início de ano muito ruim, né? Onde perdeu Recopa, Supercopa do Brasil, eliminado pelos CRB. Mas antes disso acontecer, o Abel foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. É importante contextualizar isso, tá? Então o Abel tinha muita moral. Agora sim, que esse recorte de eliminações, de perda de títulos é muito semelhante. Daí eu tô dizendo que o Vitor Pereira vai se tornar um Abel Ferreira? Não. Aí é preciso tomar um certo cuidado, porque pra mim, sabe aquela história dos treinadores brasileiros? Os treinadores brasileiros que a gente fala que foi super campeão no passado, mas hoje é ultrapassado. A gente vira e mexe, ouve na imprensa esportiva, né? O Vanderlei Luxemburgo, né? Mega campeão, tudo que o Jorge Jesus fez, os caras falavam, né? Tudo isso que a gente está vendo de Jorge Jesus, o Vanderlei já fazia nos anos 90, início dos anos 2000, né? Só que se tornou ultrapassado. Felipão, a mesma coisa, né? Aquele jeito, família escolar, né? Time retranqueiro, defensivo, jogando por uma bola. Hoje se diz que ele é ultrapassado. O Vitor Pereira,
foi campeão, né? Ganhou títulos portugueses lá atrás. Então, se a gente fizer uma comparação, não estou dizendo que ele é ultrapassado, mas não dizem que o Vitor Pereira é ultrapassado, né? Não dizem. Ele foi campeão português há muito tempo atrás. Eram outros contextos, né? Eu estou fazendo, eu estou advogando pelo bem e pelo mal. Eu estou sendo a acusação e a defesa, porque eu tenho a clareza de dizer que o Vitor Pereira tem que ser mandado embora. Não, eu não tenho essa convicção. O trabalho é muito curto. Né? E por isso que eu falo, tem que tomar um certo cuidado, porque os jogadores estão mal fisicamente, a trajetória, essa sequência de maus resultados lembra do Abel também, no ano de 2021, 21 se eu não me engano, né? Se eu tiver errado aqui, eu peço perdão. Lembra muito essa trajetória do Abel, muito semelhante, cara. E aí depois, né? O ano passa, conquista a segunda Libertadores, né? Tô dizendo que vai acontecer com o Flamengo? Não estou dizendo isso. O que eu acho assim, é preciso tomar um certo cuidado na hora de decidir se vai mandar embora ou não. Eu não sou defensor disso, até porque o trabalho para mim é muito curto. Mas é importante destacar que o Vitor Pereira, por exemplo, não teve um bom jogo até hoje. Não teve um bom jogo até hoje. Óbvio que o elenco não está bem fisicamente, mas ele não teve. O Flamengo do Vitor Pereira não apresentou um grande jogo até hoje. E já do Corinthians, né? Ele foi fazer jogos bons já no final da temporada. Então, assim, eu acho que ele é capaz de fazer o Flamengo virar. Eu acho, eu falei aqui já. Só que se ele seguir a mesma lógica do que aconteceu no Corinthians, o Flamengo vai virar só no segundo semestre. Isso é muito ruim? Não diria que é muito ruim. Se o Flamengo tiver em todas as competições ainda, isso é muito bom. O problema é estar em todas as competições. Se o time ficar uma draga no primeiro semestre e chegar no segundo semestre eliminado de tudo, aí dá pra brigar de repente por um brasileiro. Agora sim, esse não é o objetivo. Imagino que esse não é o objetivo do torcedor, nem do próprio Vitor Pereira e nem da gestão rubro-negra. Então é preciso, cara, tomar esses cuidados, porque se quando a gente fala, esse ano o Vitor Pereira não tem culpa, né? Mas o Paulo Souza foi burro na época, né? Tem que bancar o Vitor Pereira agora, mas não bancaram o Paulo Souza. Eu falei, essas contradições pra mim é que me pega um pouco, sabe? Porque, de novo, assim, é um treinador que não deixou saudade, o trabalho foi ruim, eu concordo com tudo isso, só que, taticamente, eu gostava das ideias do Paulo Souza. E se os jogadores do Flamengo tivessem comprado a ideia dele, talvez ele pudesse ser um cara semelhante ao Abel Ferreira hoje. Talvez, porque, de novo, o cara tá inventando muito. O Abel Ferreira colocar o Scarpa de lateral esquerdo não é inventar? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E se o elenco palmeirense simplesmente virasse e falar, que cara maluco, eu não vou fazer o que ele quer. Mas os caras, o que todo mundo fez? Não, o cara sabe o que ele tá fazendo. Óbvio que o Abel tinha uma bagagem de ter uma Libertadores já. E ele tem essa lábia, né? Ele tem essa habilidade com os jogadores, esse lado humano. Mas você vê que é muito. Por isso que eu sempre, quando eu ouço o Abel e ele minimiza o trabalho dele, eu falo, cara, é um baita trabalho, porque ele tem essa habilidade, né? E é uma habilidade que poucos treinadores têm. Cara, de conseguir unir tudo. Sabe? De conseguir unir tudo. De ser muito bom nas ideias táticas, de ter uma boa equipe técnica. Se ter uma boa equipe técnica, você garante que os jogadores vão estar sempre bem fisicamente, poucas lesões, consegue lidar com os jogadores, os caras compram a ideia, faz variação tática dentro de campo, é jogador que joga de ponta, depois vai para centroavante, recua para jogar de lateral direito, faz trabalho de volante, né? É isso que é o Abel Ferreira, é um treinador completo, na minha opinião. É um treinador completo. O Dorival Júnior, por exemplo, tem boas ideias, de ideias táticas, ele tem a questão de saber lidar com os jogadores, mas ele não consegue fazer os jogadores mudarem, né? Assim, ele tem o lado resenha e o lado tático. Agora, assim, na hora eu preciso pôr alguém no banco, eu preciso fazer uma mudança tática, você vai ter que vir para o banco, eu vou pôr outro no seu lugar. Isso ele não conseguia fazer. Isso ele não tem essa habilidade. Não tinha. Talvez essa temporada, com 2 grandes títulos, ele tivesse esse cacife de chegar e falar, gente, é pelo bem do Flamengo, tá? Vocês sabem que eu quero só o bem do clube, quero o bem de vocês, quero o bem do clube. Então talvez, se fosse hoje, o Dorival tivesse mais
é cacife para fazer mudanças mais radicais. Talvez, né? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Mas era muito possível. Então, cara, é o que eu falei, assim, existem uma série de problemas, tá? Eu não acho que é só o treinador, eu acho que o treinador, ele fez um trabalho muito meia boca no Corinthians. O elenco rubro-negro é muito melhor e ele não conseguiu fazer uma apresentação boa até agora, tá? É um treinador que, se a gente fizer um paralelo com os treinadores brasileiros, que vários setores da mídia consideram hoje como ultrapassados, né? Que eu citei já, Luxemburgo, Felipão, Abel Braga, o Joel Santana, né? A gente pode colocar um português nesse pacote também, por que não? Os títulos, os grandes títulos já fazem muito tempo, né? Então, assim, é uma balança, né? É uma balança. Vai dar certo ou não vai? Cara, assim, agora é um período que eu acho que o Flamengo tem que encarar literalmente como uma pré-temporada. Os grandes títulos passaram, agora a gente volta para a pré-temporada. Volta para a prancheta. Ah, mas pode perder o Carioca. Eu acho que se dane, tá? Que se exploda o Carioca, eu acho. Assim, óbvio que pro torcedor é o prêmio de consolação, mas eu acho que a diretoria tem que vir, a gestão Marcos Braz, né? Marcos Braz marca uma coletiva, fala o campeonato carioca que se exploda. Fala com uma certa habilidade, né? Até porque existe muito patrocínio, muita grana de direito de televisão, então fala com uma certa habilidade, coloque as expectativas no lugar e deixa claro que o campeonato carioca hoje passa a ser uma pré-temporada. Então a gente vai mexer muito. Os jogadores que estão mal fisicamente vão se recondicionar, eles só vão aparecer de novo quando estiverem bem, quando eles estiverem num nível adequado de atuação, que condiza com o que o Flamengo deva apresentar dentro de campo. Só que aí depende da gestão, não é o Vitor Pereira que tem que fazer isso, né? O Vitor Pereira ainda não tem essa banca para chegar e falar aqui o que tem que fazer, como faz o Abel Ferreira hoje no Palmeiras, como faz o Rogério Ceni no São Paulo. São caras que, cara, eles comandam o futebol das equipes e eles falam o que precisa falar. O Vitor Pereira tá chegando agora. Então quem tem que fazer isso são os dirigentes, né? Se vai acontecer ou não, aí, cara. Eu só não acho que a gente tem que fazer um recorte de foi um desastre. É óbvio que foi uma grande decepção. Pra mim foi uma grande decepção. Eu achei que o Flamengo fosse ganhar esse título. Mas foi um desastre, o Del Valle jogou mais, né? Aí eu acho que não. Aí é fazer uma leitura muito rasa do que foi o jogo. O que eu acho. O que eu quero finalizar falando é em relação a algumas linhas de defesa, né? Algumas linhas de defesa de que o Flamengo vive uma crise por causa da imprensa paulista, né? Imprensa que alguns cariocas gostam carinhosamente é irônico isso, tá? Carinhosamente de chamar de imprensa bairrista, né? Primeiramente, assim, o clube do tamanho do Flamengo, que se gaba de ter a maior torcida do Brasil, que eu acho que tem, tá? Que tem talvez a TV Globo como a maior madrinha, se é que a gente pode dizer assim, de difundir o clube no... Paga muita grana por isso, tá? Paga muita grana por isso, vamos ser sinceros, não faz nada disso de graça, paga muita grana por isso. De difundir o Flamengo no Brasil, né? Porque lá no Amazonas, né? No Amapá, em Roraima, vai passar jogo do Flamengo, tá? O Brasil é um país gigantesco. São Paulo é o maior estado. São Paulo é o estado mais rico, mais populoso, é o centro financeiro. Sim, mas o Brasil é gigante. A torcida rubro-negra ela é gigante no Brasil inteiro, não só em São Paulo. O que eu acho curioso é que assim, a maior torcida do Brasil, que tem torcedores espalhados, é uma torcida nacional. A torcida do Flamengo é uma torcida nacional. E o que eu acho curioso é que essa linha de defesa é que a imprensa de um estado ela é capaz de desestabilizar uma equipe, um clube que tem uma torcida nacional, né?
Por isso que por isso que eu falo, tomem cuidado. Se você quer encontrar problema, procure problema. Mas não acreditem nisso a imprensa paulista. A imprensa bairrista, né? Chamada carinhosamente de imprensa. Ah, mas são caras que têm muitos seguidores. Então, se você está ouvindo a imprensa bairrista, aí o problema é seu. O problema é seu. Se os times, se a imprensa de São Paulo está falando mal do Flamengo, isso não tem que impactar na vida do clube. Porque a imprensa de São Paulo está longe do Rio de Janeiro. Ah, mas as pessoas ouvem e aí começa a ficar emocionado. Aí, cara, então aí você tem um problema com os seus torcedores. Você tem um problema com os seus torcedores, que tá ouvindo a imprensa paulista e tá deixando se afetar por uns caras que estão longe do seu clube. Que acham que entende do Flamengo, que acham que entende do elenco do Flamengo, que acham que entendem da história do Flamengo. Alguns de fato entendem. Outros não. Outros vão na carona mesmo, né? Cara, de clique, né? De engajamento e tudo mais. Mas se esses caras são capazes de estabilizar a vida interna e a política e a crise no clube, então sinto muito. O problema não é da imprensa bairrista de São Paulo. A imprensa está em vocês mesmo. Que estão dando moral para esses caras, que estão dando engajamento para esses caras, que estão ouvindo esses caras, que está acreditando nesses caras. O problema não é deles. Né? E muitos repórteres sérios em São Paulo falam do Flamengo porque é o maior clube do Brasil, tem o maior elenco. Cara, e assim, as críticas são na mesma medida dos elogios, tá? Não adianta a gente fazer um recorte agora e criticar a imprensa paulista, porque na época do Jorge Jesus, o que eu cansei de ver programa de futebol falando do Flamengo em São Paulo. Eu sempre falei aqui, eu sou de São Paulo. O que eu cansei de ouvir programa paulista falando bem do Flamengo e dedicava metade do programa para falar de Flamengo. E tinha torcedor que ficava maluco. Por quê? Cara, é o estado de São Paulo. Né? Tem o Corinthians, que é a maior torcida do estado, tem o São Paulo, que é a segunda, tem o Palmeiras, o Santos. Vocês estão perdendo tempo na ideia do torcedor paulista. Vocês estão perdendo tempo falando de um clube do Rio de Janeiro. É isso mesmo, né? Então, assim, é fazer o recorte para aquilo que interessa. Por isso que eu estou falando. Se você acha que tem um problema no Flamengo, você pode procurar o motivo que você quiser, seja Vitor Pereira, seja jogador, seja dirigente. Agora, não coloque a culpa na imprensa de São Paulo. Porque eu falei, o Flamengo é uma torcida gigante, é a maior torcida do Brasil. É uma torcida nacional. É uma torcida nacional. Como é que uma imprensa de um estado, tudo bem, é o estado mais poderoso, é o mais rico, tudo bem. Mas a maior emissora do país não é de São Paulo, a maior emissora do país é do Rio de Janeiro. Então, né? Como é que a imprensa... Porque podiam falar, não, mas a maior emissora está em São Paulo. Eles influenciam, eles tendenciam opiniões. Não, a maior televisão está no Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, só para deixar claro, para tomar cuidado. Tem muito jornal, tem muito programa que é grande em São Paulo e se espalha pelo Brasil através do YouTube. Às vezes nem pela TV aberta, é através do YouTube. Então, se você tá ouvindo esses caras, tá dando moral para esses caras, tá dando clique para esses caras, tá dando engajamento para esses caras, tá acreditando nesses caras, a culpa não é desses caras, né? Esses caras vão falar, muitos deles vão fazer uma leitura nua e crua do que eles acham, muitos deles vão fazer uma leitura, obviamente, né, para ganhar clique. Isso é verdade. Agora sim, mesmo esses caras que você pode achar, eles são mal intencionados, tudo bem. Mesmo esses caras mal intencionados, se eles estão ganhando repercussão e eles são capazes de gerar uma crise no Flamengo, tem alguma coisa muito errada com a torcida do Flamengo. Não tem uma coisa errada com esses caras. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, se a tal da imprensa bairrista é capaz de causar uma crise no Flamengo, então tem alguma coisa muito errada no Flamengo, né? Se fosse a imprensa do Rio de Janeiro, assim, uma coisa você fala assim, os youtubers rubro-negros, eles causam uma... Aí sim, você tem que fazer uma crise, porque esses caras são torcedores do Flamengo e são torcedores do Flamengo que vão ouvir esses caras. Agora, se os torcedores do Flamengo estão ouvindo a imprensa de São Paulo, aí tem alguma coisa muito errada, né? Aí a culpa não é da imprensa, da tal da imprensa bairrista paulista, né? Eu acho que isso é uma reflexão que você... Porque assim, eu vejo, assim, o Mauro César, por exemplo, é um cara que eu admiro muito, sou muito fã do Mauro, concordo com muita... eu posso dizer que eu concordo com 90% do que fala o Mauro César Pereira. Agora, quando ele faz essas críticas
esse ataque, entre aspas, à imprensa paulista, eu sempre falo assim, isso é uma coisa muito ruim. Porque também é um cara que tem muito seguidor, cara, você tá gerando uma animosidade entre imprensas que é desnecessária. São colegas de profissão. Você pode não concordar com o outro. Agora, assim, eu sempre falo assim, você tem que se respeitar, cara. É a ética no trabalho. Você nunca sabe quando você vai precisar do cara, né? Eu sempre falo assim, pô, e aí você fala, pô, é a imprensa barrista de São Paulo que fala isso e tudo mais. Cara, tudo bem, assim. Você pode não gostar. Você pode não gostar. Mas você acreditar a culpa por algumas coisas na imprensa de São Paulo, aí eu acho que a reflexão ela tem que ser muito mais profunda, né? Porque você está caçando um problema e o problema não está na imprensa de São Paulo. Eu não estou dizendo isso. Você pode falar, mas você está falando isso que você é paulista. Não. A mesma coisa poderia assim, se a imprensa do Rio de Janeiro é capaz de causar uma crise no Palmeiras, por exemplo, no São Paulo, no Corinthians, tem alguma coisa muito errada nas equipes de São Paulo. Porque se a imprensa do Rio de Janeiro é capaz de causar uma crise em São Paulo, tem alguma coisa muito errada com a torcida desses clubes, né? Eu diria a mesma coisa, eu diria o inverso. Então, cara, assim, é só um convite à reflexão. Você pode continuar acreditando que você quiser, você deve continuar tendo as suas convicções. Eu só estou fazendo um convite à reflexão, tá? Apenas um convite à reflexão. Cara, quase 1 hora de podcast, mas vamos ouvir, para finalizar, vamos ouvir o Maurício Barbieri. Eu só quero ouvir uma pergunta, uma resposta em relação ao Andrei, deixando os créditos aqui. Vasco TV, canal oficial do Vasco no YouTube. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo se você gostar. E vamos embora, né? Vamos ouvir, porque já estamos quase 1 hora aqui. Barbieri, Monique, há pouco saindo do estádio, né? Os torcedores que estavam ali estavam muito empolgados e é um caso diferente, né? Porque é algo que você ganha, mas com um prazo de validade. Queria que você falasse, né, como é para o treinador uma situação como essa. É claro que é muito bom ter o Andrei por esse período que ele vai poder ficar ali em torno de 20 jogos, mas como é administrar essa situação a partir do momento que ele estiver disponível e para que você possa usar da melhor forma possível nesse período. Boa noite, Monique. Eu falei na coletiva anterior, eu vou reforçar, né? Eu acho que o Andrei, pelo potencial, pelo talento, por tudo aquilo que fez, não só no Sul-Americano, mas na Série B também, foi uma figura mais do que protagonista para esse acesso do Vasco. Eu acho que é um jogador especial. Todo treinador ou toda equipe do Brasil gostaria de ter a oportunidade de ter o Andrei no elenco. E aí o que a gente tem que ter é sabedoria para usar ele da melhor forma, sem criar uma dependência. Se a gente entra num cenário de depender do Andrei, sabendo que ele vai sair, sem dúvida nenhuma é uma situação ruim. Agora, o Andrei entendendo, se adaptando a uma maneira e uma forma de jogar, fazendo parte da equipe, e a gente conseguindo construir alternativas, a gente ganha ele durante esse período e, eventualmente, na saída dele no meio do ano, a gente tem uma equipe mais consolidada, mais pronta, mais formada. Claro que se você me perguntar agora, eu gostaria que ele não saísse no meio do ano, mas são situações que eu não controlo e não adianta ficar com a cabeça lá na frente. Eu preciso pensar sempre no próximo jogo, pensar sempre nessa sequência mais curta. É isso que a gente vai fazer, tentando aproveitar ele da melhor maneira. Boa noite. Cara, sensacional a resposta do Barbieri, porque existia essa preocupação. E eu falei aqui, quando eu falava do Vasco, né? Em relação ao que eu falei, que parece um pouco com o que eu disse antes. O que eu disse era em relação a, por exemplo, o Nenê. O Vasco não pode ter uma dependência no Nenê. O Nenê não pode ser o protagonista, o cara do Vasco. Ele tem uma coisa. E o Barbieri falou nessa coletiva do Nenê também. Que ele pode jogar junto com. Ai, caramba. Como é que é o nome? Putz, agora esqueci. Do Alex Teixeira. Falou que os dois podem jogar junto ou eu posso mesclar. Um joga um tempo, outro joga o outro, que eu tenho. Né? Eu sempre vou ter um cara da referência, eu vou sempre ter um camisa 10, apesar das características diferentes dos dois atletas. Eu acho que o Vasco não pode ser dependente do Nenê. Né? Eu falei isso. Porque, cara, o jogador, ele é diferente, ele tem a qualidade do passe, da infiltração, tudo mais. Ele também, pô, ele contribui com a bola parada e tudo mais. Agora, é um cara de mais de 40 anos, né? Você não pode depender só de um cara como esse, que você sabe. Eu falei aqui, cara, todo o respeito ao Nenê, ele pode chegar no 100% da capacidade física dele. Ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Ele não vai, por mais que ele queira, cara, eu quero muito. Mas não vai ter como. O moleque da base não aguenta. O Nenê não vai aguentar. E a mesma coisa, assim, é o Andrei. Né? E o Barbieri mostrou uma visão muito, assim, muito sábia do que vai ser essa passagem do Andrei pelo Vasco.
essa volta, né? Foi muito importante, elogiou a qualidade do jogador. Todas as equipes do Brasil iam querer ter um jogador como ele, e de fato eu imagino que sim. Ele caberia em qualquer equipe do Brasil hoje, inclusive no Flamengo. Só que não se pode criar uma situação de dependência, né? Esse é o ponto. Então, o que fica muito claro é que o Barbieri já tem essa consciência de que vai ser um cara muito importante para o elenco, mas ele vai ser um cara muito importante para compor o elenco, né? E não para se tornar um protagonista. Agora sim, quando ele chegar, se ele chegar e estourar, aí eu quero ver o quanto que o Barbieri vai, né? Ele vai seguir de acordo com a sua convicção, porque o torcedor vai pedir pro Andrei jogar. O torcedor vai pedir. E muita gente da imprensa, e talvez até eu fale, pô, põe o cara para jogar, deixa o torcedor curtir essa passagem do cara, né? Talvez eu fale, eu já tô fazendo minha culpa aqui, hein? Talvez eu fale isso, tá? Pô, Barbieri, coloca o cara um pouco mais, deixa a torcida curtir um pouco mais, que eu falei isso do Hendrick, né? Pô, tem que deixar a torcida curtir o atleta, ele vai embora, né? Ele vai embora, deixa o cara ser feliz, deixa a torcida ser feliz. É um ídolo, né, que tá se criando. E a mesma coisa é o Andrei. Talvez eu fale isso, né? Talvez eu fale isso, né? Pô, coloca o cara mais vezes, deixa a torcida curtir mais, né? O cara ajudou a equipe a voltar para a Série A, ele vai sair na metade do ano. Deixa a torcida, deixa o cara ser feliz e deixa a torcida ser feliz. Talvez eu fale isso. Eu sei que muita gente vai falar e talvez eu fale também, mas cabe ao Barbieri como treinador ele ter essa frieza de eu quero fazer isso. Eu entendo a paixão do torcedor. Ele é um cara importante para mim, só que eu não posso criar uma dependência. Porque se criar uma dependência é um problema. Na hora que o Andrei for embora, vai ficar um vácuo que vai levar muito tempo para ser coberto e talvez até o final da temporada não se tapa esse buraco, né? Não se tapa esse vácuo, né? Esse que é o problema. Que ele vai ajudar muito, né? Que ele pode ajudar muito na conquista de pontos, na Série A até a hora dele ir embora. Eu acho que ele vai ser fundamental, ele vai ajudar muito o Vasco a pontuar muito e aí ter um segundo semestre tranquilo. Eu acho que ele pode ajudar muito na Copa do Brasil, na sequência do Vasco na Copa do Brasil. Eu acho que ele pode ajudar muito. Agora, assim, o torcedor tem que ter o pé no chão e o Barbieri já mostrou que tem, um cara importante, mas não se pode criar uma dependência, né? É sensacional isso que ele falou. Eu só queria trazer esse trecho porque é um jogador que chega para ficar até o final, até o meio da temporada e vai sair para servir a seleção sub-20. Você tem que ter esse cara, né? Ele vai agregar muito tecnicamente, mas você tem que ter esse cara como um cara que vai compor o elenco. Não um cara que vai chegar para tomar posição, para ser o dono da posição e que vai ser imprescindível para a equipe, né? Eu acho que isso que o torcedor, eu imagino que esteja querendo muito a presença dele, quer ver muito ele de titular, ele jogando muita bola. Agora tem que tomar esse cuidado de não se criar uma dependência, porque depois quando ele sair, vai ficar um vácuo gigantesco, né? E aí vai ficar uma deficiência técnica que vai ser muito difícil de ser suprida no segundo semestre até o final da temporada, tá? É isso, gente. Finalizar. Falei demais, né? Muitas reflexões. E, cara, o Flamengo perdeu o título da Recopa, mas vamos ser sinceros, tá? Todos os títulos que o Flamengo perdeu até aqui, vamos ter o pé no chão. Todos os títulos que o Flamengo perdeu até aqui não são títulos que vão definir uma temporada. Não são títulos que daqui a 5 anos o torcedor vai falar. Não são. São títulos que pesam, obviamente. Agora, por causa do momento, né? Você tá com uma ferida. Mas eu faço convite ao torcedor rubro-negro a ser um pouco mais frio nesse momento, tá? De cara, dói, machuca, mas esse não é o objetivo da temporada. O objetivo era o Mundial, sem dúvida nenhuma. Só que o Mundial não aconteceu. Quais são os novos objetivos? Reconquistar a Libertadores, voltar para o Mundial, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro. Pra gente, né? Agora a vida tem que seguir, né? Agora tem que olhar para os grandes objetivos novamente. Então, é o que eu falei, machuca, a torcida zoa, tem muito meme, cara que fica postando na rede social, isso é normal. Mas coloca o pé no chão, cara. O que está acontecendo agora, esse Recopa, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, isso não é o objetivo da temporada. É óbvio que eles podem pautar muito em relação ao treinador do Flamengo. Pode pautar muito ao projeto. Mas o torcedor tem que ter o pé no chão de, cara, existem muitos problemas, mas esses não foram os grandes títulos.
O grande objetivo foi o Mundial, mas já foi, né? Agora é olhar para frente, é sequência, é bola para frente e a vida que segue, tá? Então é isso, gente. Com isso eu finalizo o podcast de hoje. Espero que tenha dado tudo certo com o vídeo. Vamos embora, vamos fechar. Valeu demais. A gente vai acompanhar os clubes brasileiros agora na Libertadores, ficar na torcida, né? O Flamengo não foi bem sucedido na Recopa. A gente vai torcer pro Galo e a gente vai torcer também pro Fortaleza. Valeu demais. Ótima semana para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.